Bom dia! Hoje é quinta-feira, 5 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Enterrados corpos de vítimas que morreram soterradas em morros no Guarujá. Entre os sepultamentos, o de um dos bombeiros, que perdeu a vida tentando salvar mãe e filho. A gente tinha um convívio, era um cara exemplar, íntegro, honesto. Corpo de idosa que estava desaparecida é encontrado em São Vicente. Em Santos, seguem as buscas por 5 integrantes da mesma família que foram soterrados no Morro São Bento. E em meio à dor, a solidariedade de voluntários que recolhem doações para as vítimas da tragédia. Acho que é a nossa obrigação, né? Num momento como esse triste, onde as pessoas perderam as suas casas. Exclusivo. Novos vídeos mostram o segurança do banco onde a empresária assassinada no Guarujá sacou o dinheiro, conversando com o acusado de ser o mandante intelectual do crime. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quinta-feira, Wagner Pereira, consultor portuário. Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Obrigada pela presença. Bom dia, Nathalie, bom dia, Carlos Alberto, bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui na Casa Nova, ficou muito bonita. Parabéns a todos para falar do nosso porto, a nossa joia. E também Carlos Alberto Souza Filho, presidente da Praticagem de São Paulo. Carlos Alberto, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades, bom dia. Muito obrigado, bom dia, é um prazer enorme estar aqui e esperamos poder contribuir de alguma forma para os temas que nós vamos tratar hoje. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. E você que está saindo de casa, pode também nos acompanhar pelo Facebook. A nossa rede social, a nossa fanpage é facebook.com/santaportal. O nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Mas não tem só isso não, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp 13 98828... Vamos lá, gente, 982288219. Você pode mandar sua bronca, sugestão de pauta, recado para o programa, seu vídeo, contribuir aqui com a gente até às 9 horas da manhã. Vamos começar nosso giro de notícias? No Morro do Macaco, um dos locais mais castigados pelas chuvas que causaram uma tragédia na região, 2 cenários distintos. Bombeiros na busca incessante por vidas e moradores em busca de um recomeço. Uma tropa de bombeiros indo para o combate. Homens e mulheres que desde a madrugada de segunda-feira trabalham de forma incansável no resgate de vítimas dos desabamentos. No Morro do Macaco Molhado, a comunidade também ajuda. Carregam pedras, baldes de terra. O cenário é de devastação e perigo. Ainda há risco de novos deslizamentos. Em meio a tudo isso, a dor de quem perdeu tudo no desastre e não consegue esquecer os momentos de terror na madrugada do temporal. Eu saí desesperado, correndo, aí parou. Quando parou, a vizinhança estava aqui na minha casa, que até então minha casa, até o momento, era a única casa que o pessoal estava achando que tinha mais segurança. Que foi onde que aconteceu isso aí, eu já pedi minha família para sair, os vizinhos, tinha gente que não queria sair, mas a casa como era minha, eu tinha que pedir para sair, porque a tragédia podia ser maior, como vocês estão vendo aí, que se tivesse continuado tinha sido feio. Depois de 40 minutos, aconteceu essa tragédia. Mas ainda existem motivos para ser feliz. O que a gente não consegue recuperar é vida, entendeu? Mas bem material, isso aí é com o tempo, ajuda. Deus nunca abandona a gente, sempre dá força para a gente lutar e reconquistar tudo de novo, isso é o que vale. Guarujá tem 118 desabrigados. Esse é o número oficial da prefeitura, que montou um QG da crise, um gabinete de gerenciamento das ações aqui no Teatro Procópio Ferreira. Daqui saem todos os planejamentos, saem os números oficiais. Também se formou uma rede de atendimento às vítimas aí dessa tragédia que se abateu sobre o Guarujá. São dezenas de postos de recolhimento de doações pela cidade e 5 escolas que se transformaram em centros de acolhimento das vítimas, dos desabrigados. Uma delas, a principal, é essa escola aqui, Escola Municipal Dirce Valério. Aqui
tem bastante gente que sofreu com a tragédia dos desabamentos. São muitas doações que chegam: colchões, alimentos, roupas. Aqui são servidas refeições. Quase 300 voluntários estão trabalhando, fora o pessoal da Prefeitura, Defesa Civil, e ainda tem atendimento médico. Salas de aula foram transformadas em dormitórios para quem ficou sem ter para onde ir. A Karen está aqui desde a última terça-feira. A casa dela fica em uma área de risco no Morro da Barreira. Ela teve que deixar tudo para trás. Na minha casa, o problema mesmo foi a água, que entrou bastante água, né? Só que tá em área de risco, entendeu? Qualquer momento pode desabar. Então a gente, né, tem que melhor ouvir cuidado do que ouvir coitado, né? Então eu tenho um casalzinho de gêmeos, né, que tá com o pai, entendeu? Por causa da situação também. Então, mas pelo menos graças a Deus a gente tem vida, né? A gente está num teto, tem muitas pessoas que nem tem para onde ir, perderam seus filhos, perderam suas famílias. E às vezes tem até uma casa agora para morar, mas está com o coração triste, né? A gente tem que se alegrar, né? Porque a gente tem vida, a gente tem saúde para conquistar tudo de novo, né? Em Guarujá está decretado estado de calamidade pública. Isso facilita as ações do Executivo, que pode, por exemplo, comprar itens básicos como material de limpeza e remédios sem licitação. Dessa forma, fica mais ágil o atendimento. Neste momento, as ações são emergenciais, mas a Prefeitura já faz planejamento a longo prazo. A Bolsa Família, que a grande maioria já está cadastrado neles, e também o Bolsa Aluguel. Então nós temos já um plano de governo para dar para eles, né? A política pública tem que ser bem atendida. Toda política pública, tudo que diz respeito à política pública precisa ser muito bem atendido. O aluguel social é importante, o Bolsa Família é importante, mas como eu disse ontem, é muito importante, talvez mais importante do que remediar, seja prevenir, né? Ontem nós falamos aqui que foram quase 100 anos de alerta da natureza. O primeiro desastre aconteceu em 1928, com 81 mortes. Em 1956, um novo desastre. Agora, em 2020, mais mortes e morro desbarrancando e levando vidas, levando sonhos, levando pais de família, levando crianças que tinham aí uma vida inteira pela frente. É preciso prevenir. No nosso país, a gente precisa parar de remediar as tragédias. Só quando elas acontecem é que o poder público, na sua grande maioria, e eu falo isso não só em nível municipal, em nível nacional, senta para conversar, senta para procurar uma saída. Já é muito tarde. O que a gente tem que fazer é pensar no antes, para que a gente não tenha que ficar remediando depois e lamentando depois. Essas pessoas estavam morando onde estavam morando porque não têm condições, primeiro, financeiras, de buscar uma moradia digna. Temos o problema social do desemprego que assola o Brasil inteiro. Segundo, porque não tinham lugar decente para morar. Faltam residências, falta habitação digna para a população da Baixada Santista e do Brasil como um todo. Basta sair Brasil afora para saber, nesse país de dimensões continentais, o tamanho do déficit habitacional. É, no mínimo, revoltante imaginar que em pleno século XXI a gente tenha pessoas que morem em palafitas aqui na nossa região. Porque quando não é morro desbarrancando, é maré que acaba com um monte de casa e muitas pessoas também acabam morrendo. É preciso discutir, e eu vou ficar aqui repetindo isso exaustivamente. Nós precisamos de uma política nacional de habitação. Do nacional para fazer recortes no estadual e no municipal. Só assim a gente vai parar de ficar remediando as tragédias que vêm assolando a nossa região e também o nosso país. Segundo os moradores da comunidade do Morro do Macaco, eles precisam muito de pilhas, lanternas e comida. Na região, todos os fundos sociais de solidariedade, como o Fabiano Roma bem mostrou na reportagem, estão recebendo doações para as vítimas da tragédia. Aqui na Unisanta você também pode entregar roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. E em Santos continua a busca por 5 moradores do Morro São Bento que ficaram soterrados. Apreensão e esperança entre os que acompanham as buscas. A gente tem que ter fé em Deus, não pode perder a fé. Se a gente ter fé em Deus, vai dar tudo certo.
Os bombeiros contam com a ajuda de moradores na busca pelas 5 pessoas. Além de lama e pedras, muitos galhos são retirados da encosta que deslizou. Homens e mulheres formaram uma corrente solidária para ajudar na remoção dos escombros. A todo instante eram trazidos mais baldes. Queria poder sempre ajudar tudo e todos, sempre que puder. Há esperança ainda? Muita, muita. Só que a gente pede muita esperança para todo mundo não desanimar, não desistir, né? Pensar positivo. Morador do São Bento há 28 anos, Jerônimo ajudou na retirada de um morador. Peguei essa escada aqui, levei para lá, esticamos a escada, foi como a gente conseguiu tirar o rapaz lá, que o rapaz já estava adoentado de cama. Nós, graças a Deus e a escada que eu tinha, tiramos o cara de lá. Outro deslizamento neste morro. Por sorte, não tinha moradias por perto. A Prefeitura de Santos contabiliza mais de 70 pontos de desmoronamento nas encostas por causa das fortes chuvas. O número de desalojados e desabrigados chega a 250 nas encostas. Há vários abrigos em toda a cidade. Clima de bastante solidariedade. Um dos abrigos, a quadra da União Imperial, no bairro do Marapé. 17 pessoas ficaram 2 dias aqui e foram para outro local, como Dona Lindalva, moradora do Morro do Marapé. Para nós está sendo muita ajuda mesmo, abençoada mesmo por Deus. Vai ser difícil esquecer o pesadelo? Vai ser muito difícil. O que aconteceu na segunda-feira para ter sido muito difícil. A quadra da escola de samba é um ponto de entrega de doações. A todo instante chega ajuda, roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal. Estes 2 veículos, por exemplo, levaram ajuda para moradores de Guarujá. Acho que é a nossa obrigação, né? Num momento como esse, triste, onde as pessoas perderam as suas casas, perderam os seus pertences, e a União Imperial não faz mais que a sua obrigação, mas a gente tem que envaidecer o povo de Santos, porque não para de chegar doações aqui na quadra. A União teve a iniciativa e todas as agremiações da região se abraçaram junto com a União, e está aí esse trabalho solidário. A Liga, as escolas de samba não é só samba, nós também somos trabalho social. E os trabalhos na busca por sobreviventes não param. Bombeiros estão espalhados por São Vicente, Guarujá e Santos. E é no Morro do São Bento, aqui em Santos, que está o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. Como é que estão os trabalhos de busca aí pelas 5 pessoas da mesma família que seguem desaparecidas e foram soterradas? Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Os trabalhos não param. Vou pedir para o Josivan Lima já mostrar logo aqui, olha, o pessoal da Defesa Civil, voluntários, bombeiros civis, bombeiros militares, todos atuando juntos. Nesse momento, eles estão subindo os baldes aqui, ó, que vão ser usados para fazer aquele trabalho realmente de formiguinha. Fazem uma fila, um cordão humano, vão tirando terra com esses baldes, o balde sobe vazio e desce cheio. Ali em cima do morro, dá pra gente ver o cenário de devastação, realmente uma tristeza. Nesse momento tem cerca aí de 25 bombeiros atuando nas buscas dessas pessoas aí, né? Você bem disse, Nathalie, são 3 crianças, a mãe e o companheiro da mãe que estão desaparecidos ainda. O trabalho dos bombeiros é incansável, realmente eles não param até que sejam encontrados esses corpos. Olha só, vou pedir para o Josivan Lima continuar mostrando para a gente, você vê a movimentação, enquanto eu converso aqui com o Márcio Paulino, que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos aqui do Morro São Bento. O Márcio estava dizendo para mim que é uma hora muito difícil, né, Márcio? Não dá para descrever o que a gente sente nesse momento, mas é um momento também de solidariedade, de muito trabalho, né? Sim, primeiramente bom dia, Fabiano, obrigado. E antes de mais nada, a gente precisa agradecer aí a toda a mobilização da Prefeitura Municipal, né? Com toda a sua equipe, Defesa Civil, Guarda Municipal, os bombeiros, né? Enfim, então é assim, realmente é um momento de muita ansiedade, muita expectativa, né? Por conta das famílias, né? Da vida, né? Então a gente vem trabalhando aí, né? Todo mundo. Quero agradecer também aí o pessoal do Corpo de Bombeiro, principalmente aos moradores, né? Por essa solidariedade aí, apoio de todos. E é isso, a gente tem a expectativa aí, né, de encontrar essas pessoas ainda hoje, né? Ainda hoje. Terminar esse sofrimento. Claro, claro. Né, aproveitar que o tempo deu uma trégua, né, por conta também, vocês podem ver aí o acesso aí é muito difícil, ainda corre risco ainda também, né, por conta de aí alguns deslizamentos, mas enfim, a gente estamos aí, né, trabalhando firme e forte. Márcio, só para a gente entender um pouquinho para o nosso telespectador,
estava lá em cima, ela veio descer. É isso, com a chuva? Não, na casa, na verdade, ela ficava mais ou menos ali onde está o pessoal, né? E aí houve o deslizamento de lá de cima, de material de entulho, de barro, e aí acabou sobrevivendo toda a casa, entendeu? Realmente uma tragédia. Márcio, tem muita gente trabalhando aqui, mas toda ajuda é bem-vinda, né? Então quem quiser vir ajudar, pode vir, né? Muita ajuda é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda. O pessoal tem muita gente trabalhando, 24 horas, não para, mas sempre toda ajuda é bem-vinda, claro. E quem puder também ajudar aí com algum tipo de material, como coisa higiênica, né, higiene pessoal, água, enfim, quem puder ajudar com alguma coisa, a gente agradece. E principalmente ajuda humana, né? O pessoal vir aqui para poder ajudar a remoção de barro, né? Porque a gente está baldeando num baldo, né? Por conta do local não ter como descartar. Então é importante também que todos possam vir aqui ajudar. Quanto mais braços, obrigado, Márcio, pelas tuas informações. Eu vou andar um pouquinho mais para cá. A gente tem que tomar muito cuidado, viu, Natália? Que é uma área que os bombeiros chamam área de fuga, né? Então, se tiver algum problema, eles vão ter que correr por esse espaço aqui onde o pessoal está trabalhando, tá? Daqui a pouco a gente volta, Nathalie, com mais informações, a gente atualiza para você, mas só relembrando, são 5 pessoas da mesma família que continuam desaparecidas e o trabalho aqui não para. Nathalie. Obrigada, Fabiano. E no Guarujá, dor e tristeza no enterro das vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas. Difícil descrever o sentimento quando se vê uma cena como essa. Lado a lado, o caixão da mãe e do filho. Tatiana Lopes de Lima Gomes e Arthur Rafael de Lima foram vítimas do desabamento de terra no Morro do Macaco Molhado. O velório aconteceu no cemitério da Saudade, em Guarujá. No mesmo local onde foi velado o corpo do cabo Rogério de Moraes Santos, que morreu tentando salvar Tatiana e Arthur. O corpo do cabo chegou em um caminhão dos bombeiros. O caixão foi conduzido por uma guarda de honra até a sala do velório, em meio a muita comoção e tristeza. O militar deixa a esposa e 3 filhos, além de irmãos de farda. A gente tinha um convívio, era um cara exemplar, íntegro, honesto, não tinha o que falar da conduta, como um pai, como bombeiro, um grande profissional. Os corpos das vítimas, Elisandra de Souza Santana Cândido, de 28 anos, e o casal Samuel Alves dos Santos, de 32, e Karina Aparecida Pereira da Silva, de 26, foram encaminhados ao cemitério de Vicente de Carvalho. E no Morro da Barreira, ainda no Guarujá, moradores se mobilizam sem descanso para localizar desaparecidos. E, no meio de tanta tragédia, um momento impressionante de esperança. O resgate de um homem que tinha sido soterrado e foi encontrado vivo. Com base nesse vídeo, fica impossível imaginar que esse local era habitado. Isso aqui era tudo casa, esse lado aqui também tudo casa, entendeu? Isso desapareceu as casas. De cima fica mais fácil entender a proporção dos estragos. E olha só isso aqui, ó. Olha o tamanho desse pedaço que vai cair aqui, ó. Olha isso. E a galera tudo lá embaixo, lá, tentando socorrer. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Nesse áudio, o morador se desespera quando percebe o tamanho da tragédia. Tudo o morro desceu lá de cima, cara. O morro desceu lavando, empurrando tudo aqueles barracos que tinha, aquelas casas. Mas tem um monte de gente soterrada aqui, cara. Derrubou tudo. Até perto de casa, aqui naquela de frente, o parquinho, aqueles barracos que tinha ali, derrubou tudo, veio descendo a lama lá de cima, soterrou todo mundo aqui, cara. Nesse outro, pede ajuda. Quem tiver lanterna, precisamos de lanterna para clarear, que tá muito escuro aqui, ó. E tem muita gente soterrado, cara. Vê aí se alguém tem lanterna, se puder trazer para ajudar nós, lanterna, farolete forte, cilibrim forte, para poder ajudar a clarear aqui o morro. Uma verdadeira corrente humana foi formada para retirar a lama e ajudar na busca por sobreviventes. E depois de tanto trabalho, um momento emocionante. Moradores comemoram o resgate de uma vítima com vida. Opa! Vai! Não tá correndo não, hein?
calça dele tá baixada. Vem aí, rapaziada. Quem tá em volta aí, por favor, já. Dá atenção aí, liberando essa fita aí. Tá ajeitando aí, ó. Essa madeira aqui... colocar umas madeiras no caminho, né? Vai passar por aí. Rapaziada, agora rapidão. Pra puxar ele aqui, a outra perna aqui, ó. Só dá um espaço aqui pra eu poder tirar a perna dele aqui, ó. E sob aplausos, a pessoa que estava soterrada é levada até um carro por esses verdadeiros heróis. Em São Vicente, o corpo da idosa que estava desaparecida foi encontrado no Parque Prainha. Margarita Misfeld tinha 72 anos. Ela descia as escadarias do morro com o marido quando o terreno cedeu. No momento do acidente, ela conversava em um aplicativo de mensagens. No áudio, revelou ao grupo que pretendia deixar a casa onde morava há mais de 30 anos. Eu só estou esperando sair um documento aqui do meu esposo e vou me mandar para a casa do interior. Cães farejadores da Guarda Municipal de São Vicente ajudaram nas buscas. Veja o momento exato que o cachorro localizou o corpo da idosa. O marido da dona Margarita, Jaime dos Santos, segue desaparecido. E o diretor da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Hengel Ricardo Ferreira, falou da expectativa de trabalho para os próximos dias. Essas equipes de bombeiro que trabalham no local, sempre o objetivo é achar alguém com vida. Quanto mais tempo passa, dificulta mais. Depois das 48 horas de trabalho, cai muito a porcentagem da sobrevida, né? Cai abaixo de 30%. Porém, há sempre a esperança de que, se porventura o sobrevivente ele ficou dentro de um espaço, né, que possa ter dado aquela sobrevida, atrás de uma laje, alguma coisa nesse sentido, né, e que também tenha uma recirculação de ar, né, é possível sim, a gente nunca descarta. Equipes de busca permanecem até que o último desaparecido seja retirado, né. Enquanto tiver vítimas lá, tiver pessoas sob a terra, as equipes estarão trabalhando, né? Então os trabalhos só realmente se encerram quando o local estiver em segurança e a última vítima for resgatada. Falando nos números dessa tragédia atualizados, são agora 27 mortos e ainda estão desaparecidas 22 pessoas. O maior número de desaparecidos está na região do Morro do Macaco, no Guarujá. Confira agora como fica o tempo durante toda esta quinta-feira. Em Santos, pode ocorrer chuvas isoladas ao longo de todo o dia. A máxima será de 30 e a mínima de 23 graus. As temperaturas também giram entre 23 e 30 graus em Guarujá. E a previsão é de chuva ao decorrer do dia. Cubatão terá uma quinta-feira de sol com poucas nuvens e sem chuva. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em São Vicente, chove em todos os períodos e as temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. O mesmo cenário acontece em Praia Grande, onde ocorrerá chuvas isoladas ao decorrer do dia, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Assim como a maioria das cidades da Baixada Santista, irá chover em Mongaguá o dia todo. E as temperaturas ficam entre 23 e 29 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. A gente vê que do lado de Santos, o tempo de espera aí para quem precisa atravessar para o Guarujá é de 20 minutos e o tempo de espera do Guarujá para Santos, 25 minutos, está um pouquinho mais carregado. A capacidade de veículos está em 462 veículos por hora. A gente tem, na verdade, 5 embarcações entre Santos e Guarujá. Em São Sebastião e Ilhabela são 4, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá, 30 minutos. Aí a gente vai lá para o Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente. Uma embarcação em cada um desses trechos, 30 minutos de cada lado. Tempo tá bom em todas essas cidades. Em Santos e Vicente de Carvalho são 3 barcas e a espera está em 12 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo pelas 2 rodovias. Na Imigrantes, a lentidão do quilômetro 16 ao 14 e na Anchieta do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10, ambos por causa do excesso de veículos. E atenção, a pista norte da Via Anchieta
ainda está bloqueada no trecho de serra entre os quilômetros 55 e 40 para reparos na rodovia. Os motoristas com destino à capital devem utilizar a pista norte da Imigrantes. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. A operação neste momento é normal, de 5 por 5. Agora a hora do destaque do Santa Portal. Acessando o Santa Portal, você encontra os detalhes do novo caso de coronavírus confirmado no Brasil. Trata-se do terceiro caso importado da doença no país, registrado em São Paulo. Além desse, investigam um outro possível caso do novo coronavírus na capital paulista. Exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra do possível caso. E aqui em Santos foram descartados 2 casos suspeitos. As moradoras de 60 e 75 anos estiveram recentemente na Itália. Ainda são esperados os resultados de outros 4 casos também suspeitos aqui na cidade. O endereço do Santa Portal para o detalhe dessa e de outras muitas notícias é santaportal.com.br. No próximo bloco, bate-papo com os nossos convidados. Hoje o nosso tema do nosso bate-papo é Porto de Santos. Não saia daí, até já! Estamos de volta e abrimos o segundo bloco com o nosso bate-papo de hoje. E estão comigo Wagner Pereira, consultor portuário, e Carlos Alberto Souza Filho, presidente da Praticagem de São Paulo. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/santaportal, onde você também pode participar interagindo com os nossos convidados. Tem também o nosso Instagram, que é o @santaportal, e o Twitter, que é o @santaportal1. Sem esquecer da nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp. Agora eu vou falar o número certinho, é o 982288219. Queria mais uma vez agradecer a presença aqui de vocês, para a gente estar debatendo a questão do coronavírus, né? Não podemos deixar de falar do coronavírus, do aspecto econômico, do aspecto que impacta as ações e as operações dentro do nosso porto, da nossa joia. Começo com você, Carlos Alberto, porque nós tivemos recentemente aqui na nossa região, chegando no Porto de Santos, um caso suspeito, um navio suspeito com 2 tripulantes suspeitos do coronavírus. E a primeira equipe a entrar no navio é a da Praticagem. Na época, quando isso se tornou público e notório, a Praticagem manifestou uma grande preocupação. E a Anvisa disse que fazia parte dos protocolos que haviam sido firmados anteriormente. Eu, inclusive, na ocasião, me coloquei fazendo a seguinte pergunta para a Anvisa: se ela é a autoridade responsável pela segurança sanitária do país, rompe-se esse protocolo numa situação de emergência ou cria-se um novo protocolo, mas não se coloca a vida de ninguém em risco. Como é que está essa comunicação? Foi encontrado um denominador comum? Mais uma vez, bom dia, Nathalie. Muito obrigado por essa oportunidade de nós expressarmos a nossa opinião, né? Como você bem disse, nós somos a primeira entidade, somos as primeiras pessoas a terem contato com os navios que chegam dos mais diversos locais do mundo, né? E há quem diga, né, que a maior fronteira do Brasil é o Porto de Santos, não é? 30% das nossas trocas comerciais fluem aqui pelo Porto de Santos. Então, nós temos uma média diária de em torno de 32, 35 manobras, ou seja, navios que estão entrando e saindo o tempo todo. A preocupação que nós expressamos naquele momento, naquela oportunidade, foi que nós tínhamos muito medo de sermos vetores dessa doença para a nossa comunidade. Até porque se eles estivessem doentes, seriam casos importados, né? A partir do momento que esse vírus passa a uma pessoa que mora na região e essa pessoa transfere para outra, a gente já tem um caso que é da cidade, que é registrado na cidade. Exatamente. Então, o que nós defendemos é que a Anvisa altere esse protocolo. Por quê? Porque o protocolo ele é baseado num documento chamado Regulamento Sanitário Internacional. Esse documento, quando ele foi traduzido para os protocolos da Anvisa, foi omitido a entrada e saída de navios. Então, no conceito de livre prática. Existe um documento chamado Livre Prática, que só após a concessão desse documento, que é dada pela Anvisa,
é que o navio tem a possibilidade de entrar ou sair, de operar carga, receber e descarregar. Só que, se nós pegarmos o documento internacional, que aliás a Marinha do Brasil, ao traduzir para a sua norma 8, norma da Autoridade Marítima número 8, ela traduziu de uma forma fiel, como está no documento da Organização Mundial de Saúde e tudo mais. Ou seja, entrada e saída e operação de carga e descarga do navio. Porém, a Anvisa, no seu protocolo, essa primeira parte de entrada e saída foi suprimida. Né? O que nós defendemos é que isso seja revisto. Claro. Não apenas pelo coronavírus, que a princípio tem se mostrado um vírus de baixa letalidade, sim, mas que atinge os imunodeprimidos, as pessoas que estejam com a imunidade baixa, as pessoas de maior idade, as crianças. Ou seja, não adianta falarmos em percentual, né? Sim. Se for alguém da nossa família, alguém das nossas relações, exatamente, é 100%, é né? 100%, lógico. Então, o que nós defendemos é que haja uma fidelidade maior a esse protocolo internacional e que o navio vá para um fundeadouro de quarentena, ou seja, um local mais abrigado, no nosso caso aqui o fundeadouro número 2, e com ele lá parado e tudo mais, os técnicos da Anvisa, os profissionais especializados possam subir a bordo e verificar. Nós, práticos, temos os nossos próprios riscos inerentes à nossa profissão, não é? Anteontem houve um acidente no canal do Panamá, um prático está na UTI nesse momento, caiu durante o embarque e desembarque. Ano passado morreu um prático no Rio de Janeiro nessa situação, porque nós embarcamos de dia, de noite, com vento, com chuva, com o navio em movimento, a lancha em movimento. Isso é um risco inerente à nossa profissão e nós temos que assumir. Mas não é um risco inerente à nossa profissão termos o primeiro contato com potenciais pessoas doentes e infectadas. Né? E por não sermos profissionais especializados, corremos o risco até de cometer deslizes quando a bordo. Ou seja, tocarmos num equipamento, apesar de nós estarmos usando, nesses casos, roupas especiais e tudo, podemos, não é, digamos assim, a nossa praia. Então, podemos cometer alguns deslizes e nos infectar e passar isso para frente. Então, o que nós defendemos é que esse protocolo seja revisto. Em vários países está sendo cumprida a quarentena de pelo menos 2 semanas, que é o tempo de incubação do vírus. A viagem da China para cá, ela realmente dura mais do que isso já é uma certa... Mas não vem direto, né? Eles não vêm direto, né? Exatamente. Muitas vezes passam em outros locais. Exato. Né? Então, era preciso uma revisão desse protocolo, que os profissionais especializados, porque se supõe que a Anvisa, sim, tem os equipamentos adequados, tenha profissionais especializados para identificar, até para se proteger. Por exemplo, a inspeção em todos os tripulantes, no caso de alguém da Anvisa ir a bordo, pode ser feita, como nós dizemos, em convéses abertos, ou seja, numa área aberta, arejada, com o vento no sentido contrário. E nós não, nós circulamos pelas áreas confinadas do navio. O navio é um ambiente em que o ar circula pelo sistema interno de uma forma muito confinada. Foi o que aconteceu naquele navio de passageiros lá no Japão, né? Várias pessoas já até morreram no navio de cruzeiro. Então, nós estamos o tempo todo nessas áreas confinadas, passamos horas lá dentro, temos que manusear equipamentos do navio para a navegação em si, para exercer a nossa profissão, a nossa atividade. Então, você agora há pouco falou muito bem, nós estávamos na cobertura dessa tragédia que se abateu sobre a nossa região, e você foi muito feliz ao falar da prevenção, né? Ao invés de remediar. E eu aproveito esse gancho para trazer para essa situação que nós estamos vivendo também. Sem dúvida. Vamos prevenir, vamos esgotar todas as possibilidades que nós temos, todos os meios, de maneira a prevenir a entrada do vírus. Porque a partir do momento que ele entrar, aí vai ser muito mais difícil. Foi o que aconteceu quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A investigação no primeiro dia era de 20 outros casos suspeitos. Menos de 24 horas depois, nós já tínhamos quase 400. Né? E é normal esse volume, esse aumento de volume, porque aí passou a se ter mais atenção com todas aquelas pessoas que talvez estivessem dentro da rota onde tivessem casos de coronavírus. Mais uma vez, começamos a remediar e não a prevenir. Eu queria só tocar mais num ponto que eu acho importante, Nathalie, é que nós falamos que esse vírus é de baixa letalidade.
Mas essa questão dos protocolos, ela vale para todas as outras possíveis situações que venhamos a viver. Nós tivemos o caso do ebola, que é um vírus de altíssima letalidade, porém, o berço do ebola foi um país africano, lá do interior, com poucas trocas comerciais com o resto do mundo, poucas movimentação de turistas, o que não é o caso da China. A China está rivalizando com os Estados Unidos, a maior potência mundial econômica. Exato. Em relação ao Brasil, nosso amigo Wagner vai poder falar mais apropriadamente sobre isso, que é a sua área. É o país com quem nós temos já há alguns anos a maior troca comercial, ultrapassou os Estados Unidos. Exato. E os turistas chineses estão aí viajando, se espalhando pelo mundo, assim como os marítimos, porque eles têm muitos navios para poder transportar suas cargas. Então, essa questão do protocolo, ela é importante porque nós não podemos garantir que daqui para frente venham outros vírus, outras situações de muito maior letalidade, ou origem na China, ou origem em outros lugares. Então é importante nós aproveitarmos até essa oportunidade. Para aprendermos com a situação. Para aprender com essa situação e já tomarmos as medidas preventivas, não somente para essa questão do coronavírus, as demais, né? mas para todas as que, infelizmente, muito provavelmente, irão acontecer nesse mundo globalizado em que nós vivemos. Sem dúvida nenhuma. Wagner, saindo dessa questão da prevenção, falando da questão dos impactos econômicos. Você, inclusive, tinha uma viagem, né, que foi cancelada em virtude aí da possibilidade da decretação de pandemia da doença, né? E temos, a partir da segunda semana de março, a edição 2020 da Intermodal, que é a principal feira do setor portuário, a gente pode dizer isso, e que certamente também vai ter impacto, né? Sem dúvidas, só lembrando que é a maior feira da América Latina, né, com relação a Porto. Há uma preocupação mundial com relação a isso. Hoje, nossas trocas comerciais com a China giram em torno de 60%, é muita coisa. É bom lembrar que cada navio é um pequeno país que chega ao nosso porto. Carlos Alberto foi muito feliz ao dizer que essa movimentação ela precisa ter uma prevenção e um isolamento para ajudar nessa análise e verificação. E tudo isso gera impactos econômicos. Eu mesmo estava com uma viagem marcada, então você faz um cálculo pequeno, né? Você tem a viagem, mais as estadias, mais o consumo que você vai fazer num outro país, e você reverte isso para aqueles que estão vindo para o Brasil, isso impacta diretamente no nosso PIB e na nossa balança comercial. As viagens, a gente recebe gente do mundo todo que viajam para vir para essa feira. Eu escutei um especialista da Globo News em economia dizendo que os impactos já estariam no Brasil em torno de 100 milhões e a nível global 4 bilhões. Né? A gente vinha conversando no elevador, eu acho que é muito mais. Existe um custo que ele é imensurável, que é a perca da possibilidade do negócio. Quando você deixa de negociar alguma coisa que estava planejada, isso provavelmente vai ser negociado num outro país, né? Num país mais perto, com uma possibilidade de risco muito menor de infecção. Então, fica aqui a nossa preocupação com as informações trazidas pelo Carlos Alberto, principalmente da questão desse protocolo, para que a gente possa mostrar também para o mundo que nós estamos preparados para passar por isso de uma forma que não vai impactar essas relações comerciais. Planejada. E com relação à Intermodal, o Wagner, o que a gente pode esperar do ponto de vista do impacto do coronavírus nessa feira que, você bem colocou, é a maior da América Latina para o setor? Veja, Nathalie, nós já recebemos informações, assim como eu recebi o no-go, que a gente diz, né, a não autorização para viajar. Muitas outras empresas com quartel-general espalhado pelo mundo estão tomando a mesma decisão para não colocar os seus empregados em risco. E a gente corre um risco de um esvaziamento, né? A gente corre um risco de perda de receita, a gente tem informações de empresas que já cancelaram seus estandes, né? E o que a gente espera é que rapidamente a própria OMS possa se posicionar de uma forma a preservar a questão econômica, né? Ela já vem tentando, de alguma forma, ter informações mais fidedignas para evitar essa histeria de uma pandemia. O Carlos Alberto lembrou uma outra informação que eu também escutei, inclusive de um infectologista, de que o coronavírus, por exemplo, matou muito menos gente do que o H1N1. O H1N1, e se a gente for pegar as lutas que a gente tem anualmente por conta da dengue, muito menos que a dengue. E ele fez uma comparação muito, muito interessante.
Por ano morrem, por exemplo, no Brasil, 2 milhões aliás, no mundo, 2 milhões de pessoas por conta da gripe. Sim. Ou seja, mata muito mais do que o próprio coronavírus, né? Agora, precisa ter um protocolo, precisa ter uma cultura de higienização perante as pessoas para evitar essa disseminação, que também foi muito bem lembrado. Ou seja, não dá para a gente mensurar o tamanho do problema que isso vai ser para a gente, inclusive no momento que a gente estava se recuperando economicamente. Exato, exatamente. E é um setor que, como bem disse o Carlos Alberto, saem daqui, por exemplo, do Porto de Santos, 30% das nossas riquezas. Exatamente. Então, quer dizer, são impactos que a gente não vai ter como mensurar hoje. Provavelmente isso vai afetar nossa balança comercial, nosso PIB. Esse ano a gente já teve a notícia de 1,1, que não era o esperado, não foi o esperado e planejado, né? A gente não cresceu, a gente decresceu, na verdade, né? Sim. E o que eu espero é que nós possamos nos preparar melhor para dar essa resposta para o mundo, dizendo, olha, nós estamos prontos com protocolos de segurança. E aqui é um ambiente seguro. E aqui é um ambiente seguro para a gente manter nossas trocas comerciais. Carlos Alberto, falando em segurança, você é um defensor, eu andei estudando um pouquinho a respeito do teu perfil, da questão da segurança do embarque do prático pelas escadas, que é um dos grandes riscos no momento em que ele começa a exercer o seu trabalho. Como é que estão as ações de prevenção contra esse tipo de acidente? Existe uma convenção internacional chamada Convenção SOLAS, Safety, a segurança das atividades marítimas de uma forma geral. E ela dedica um capítulo à questão do que nós chamamos de arranjo de embarque de prático, ou seja, a escada de quebra-peito, como nós chamamos, sim, a escada combinada, e ela estabelece parâmetros para esses arranjos de embarque. Infelizmente, nem todos os armadores do mundo mantêm esses arranjos de embarque em boas condições, não é? O indivíduo vai esperando até a deterioração total para poder comprar. Ou até um acidente. Ou até um acidente. É a questão das pressões econômicas, da pressão sempre para a maximização do lucro, redução de custos. Então, nós da praticagem brasileira estamos frequentemente alimentando a IMPA, que é a International Maritime Pilots Association, a nossa associação mundial, com dados através de um aplicativo que todos os práticos do Brasil utilizam, inclusive fotografando todos esses arranjos de embarque, de maneira a que essa organização, a IMPA, leve à Organização Marítima Internacional, com sede em Londres, subsídios, estatísticas, de maneira que haja sempre uma pressão para que esses arranjos de embarque estejam sempre mantidos em boas condições. Infelizmente, ocorre com razoável frequência rompimento desse tipo, sim, de escada, acidente, eu acabei de falar esse há 3 dias no Panamá. Então, aqui no Brasil, vários colegas nossos já caíram no mar também por conta disso, felizmente com poucas baixas, mas ano passado houve uma baixa fatal. Então, essa questão da segurança, porque como eu disse, nós embarcamos com chuva, à noite, com vento, sem hora, né, e com situações bastante adversas às vezes, a lancha subindo e o navio descendo e vice-versa. Então, é um momento de grande risco para nós, um momento de grande risco. E é a grande preocupação que nós e nossas famílias, né, quando nós saímos para trabalhar, os nossos familiares sempre se preocupam e rezam para que nós voltemos sãos e salvos. Mas, por incrível que pareça, ainda não foi inventada uma outra forma mais segura para o embarque. Existem outras muito mais caras, através de helicóptero, por exemplo, sim, e aí entra também a questão econômica, né? Ficar fiscalizando, né? A única coisa é fiscalizar e cobrar. E cobrar, e as autoridades marítimas e portuárias também exercerem as inspeções, verificarem. E nós sempre realimentamos também aqui a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos, toda vez que nós identificamos um arranjo que não esteja conforme a regra SOLAS, dessa regra, sim, mundial, e a capitania costuma enviar inspetores para verificar isso, multar o navio, quando é o caso. Mas obrigado por essa preocupação. Imagina. E a oportunidade que me dá de falar sobre esse assunto que nos é muito sensível. Fazendo um paralelo, claro, respeitando as suas proporções, é mais ou menos como permitir que as pessoas que acabaram perdendo a vida nessa tragédia continuem morando em áreas de risco, em áreas onde não se deve construir habitações. É a mesma coisa permitir que práticos embarquem em navios sem condições mínimas de segurança do trabalho. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco
tem as novidades no caso da empresária morta covardemente no Guarujá. Novos vídeos mostram o segurança do banco, onde a empresária assassinada sacou o dinheiro antes de ser morta, conversando com o acusado de ser o mandante intelectual do crime. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Agora são 8h50 e a gente vai direto voltar a conversar com o repórter Fabiano Roma, que está no Morro do São Bento. Fabiano. Olha, Nathalie, a gente teve que mudar de posição, a gente estava um pouquinho mais perto lá, mas o pessoal da Defesa Civil pediu para a gente mudar de lugar para não atrapalhar realmente o trabalho das pessoas. Nesse momento, tem cerca de 25, 30 bombeiros trabalhando, fora um sem número de voluntários. Eles continuam fazendo esse trabalho aí de formiguinha, o balde sobe vazio e desce cheio de terra. Esse trabalho é para realmente limpar a área e realmente encontrar o mais rápido possível essa família, né? São um casal e mais 3 filhos que continuam aqui soterrados aqui no Morro do São Bento. Como a gente disse na nossa entrada anterior, são necessários, quanto mais braços, melhor. Então, quanto mais gente puder vir aqui para ajudar, porque sempre tem trabalho para fazer. Tem um monte de balde ali que precisa ser desencaixado e mandar lá para cima. Tem o pessoal que dá o apoio com o cafezinho, com o lanche. Realmente o clima é de muita solidariedade e as pessoas estão trabalhando. Mas quanto mais gente puder vir ajudar e também trazer doação. O pessoal precisa também de itens de higiene pessoal, o pessoal precisa de cobertor, precisa de roupa, precisa de sapato, chinelo. Essas são as necessidades. Eu vou pedir para o Josivan mostrar mais um pouquinho ali, Nathalie, a gente vai encerrando a nossa participação com essa imagem e fica aqui realmente o pedido de ajuda. Quanto mais pessoas puderem vir para cá, porque o trabalho dos bombeiros não para, a missão é encontrar essa família o mais rápido possível. Nathalie. Obrigada, Fabiano, bom trabalho. E no meio de tanta tragédia, a lição de solidariedade, que é uma coisa incrível. Agora a gente vai entrar num assunto exclusivo do nosso programa, um tema que a gente tem acompanhado desde que ele veio à tona, que foi a morte covarde da Virgínia, empresária no Guarujá. Novas imagens mostram o segurança do banco, onde a empresária Virgínia sacou o dinheiro, conversando com o mandante intelectual, que é o Gordo, né? Vocês estão vendo aí as imagens, estão na tela. É uma sequência de imagens, aí a Virgínia está entrando no banco, o Gordo entrou um pouquinho antes, o Gordo é o que está atrás dela, vocês podem observar e perceber que ele fica o tempo todo observando o que a Virgínia está fazendo, ele vai se levantar, nesse momento ele foi conversar com o segurança e eles conversam como se fossem amigos, né? Parece que dá orientações, fala e gesticula para ligar no telefone dele, ele mais uma vez volta a conversa e ele sai. Quando ele sai, minutos depois, sai a Virgínia. E quando isso acontece, eles começam a segui-la até que o desfecho trágico acontece. Quem está aqui comigo é o Cláudio Fernando de Aguiar, o marido da empresária, que gentilmente topou estar aqui com a gente. Eu sei que é sempre muito difícil, Cláudio, falar sobre esse assunto, mas eu queria mais uma vez te agradecer pela confiança no trabalho da Santa Cecília, do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Como é que você conseguiu essas imagens, Cláudio? Nathalie, bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. A família solicitou ao banco, a polícia também solicitou ao banco e o banco cedeu as imagens. Ela, como correntista, também, a família tem direito a essas imagens, porque o banco tem que fazer a segurança dos seus clientes, bem como o sistema de segurança através dos meios, meios tecnológicos. E aí foi um grande susto, né? Porque nós imaginávamos que dentro do banco tivesse alguém que viu ela sacando, que de repente identificou que ela estava sacando, porque
as pessoas entendem, o bandido, esse gordo, inicialmente ele disse na polícia que se a pessoa fosse para aquela parte do vidro, aquela parte fechada, já entende que ela foi retirar dinheiro. E muito dinheiro, porque se fosse pouco dinheiro, retiraria no caixa eletrônico. Se fosse pagar a conta, extrair no caixa eletrônico. Então, todas as imagens que nós tínhamos, o gordo ele estava do lado de fora. De repente, a gente ficou surpreendido de ver que o gordo estava do lado de dentro, está lá a imagem, ele está vendo, ele está olhando para a Virgínia. Então, na verdade, ele já sabia quem era a Virgínia, não se tratava de uma saída de banco. Foi premeditado. Foi premeditado. E aí você vê a quantidade de vezes que o gordo conversa com segurança, são 2 vezes. E aí conversa longamente, né? A gente pode observar. No total dá 8 minutos, porque a imagem está acelerada, nós colocamos a imagem em tempo real, ele tem uma conversa longa com segurança por 2 vezes. Ele vai e volta, ele chegou antes da Virgínia no banco, Sim. Ele conversa com segurança, a Virgínia entra no banco, tira a senha, senta, ele vai e senta atrás dela. Depois ele volta, conversa com segurança mais um tempão, depois ele volta para poder lá conferir onde ela está, depois ele sai, aguarda lá do lado de fora, persegue ela por 20 quilômetros e depois disso assaltam ela e executam 3 disparos contra ela. Então é um crime premeditado e para a família é algo assim assustador, porque tudo indicava que o saque foi o que motivou, mas não, alguém deu a informação que ela faria o saque. E o gordo tem intimidade, inclusive, com o segurança do banco, porque não é possível que essa conversa, com tanto tempo, seja apenas oi, bom dia, como é que você está? Com certeza, ou perguntando como é que está a vida dele, como é que está a vida, se está chovendo, se está sol. Essas imagens, elas já estão também na mão da polícia? Também. O banco encaminhou as imagens para a polícia, que fez a solicitação. Eu fiz a solicitação também, a parte das imagens. As imagens chegaram e a gente acabou assistindo as imagens, é assustador cogitar, né? A gente não temos certeza, mas é assustador cogitar que, de repente, alguém do banco tem alguma participação nesse crime. Bárbaro e covarde. Eles possuem informações privilegiadas, né? Imagina que a Virgínia frequentava o banco toda semana, realizava saques, a Virgínia tinha 2 empresas. Então, só em imaginar que isso é possível já é algo assustador. Cláudio, na primeira vez que você se manifestou nas redes sociais, a sua preocupação era que o gordo não fosse solto, porque prender é fácil, mas manter preso é muito difícil nesse país. Um segundo vídeo quebrou o álibi dele de que ele não podia dirigir, né? Esse terceiro vídeo, ele reforça que foi um crime premeditado, derruba mais uma vez a versão dele, né? Tivemos acesso a um áudio da mulher dele também, né? Em que ela diz para ele, de dentro da cadeia, que o celular dela tinha sido encontrado. Tudo isso reforça e permite que a justiça haja de uma maneira mais severa. Isso te dá mais tranquilidade? Me deu mais segurança, porque por um momento eu imaginei que só a pessoa que executou os disparos, né, o Carlos, seria a pessoa que ficaria presa. Agora o Ministério Público já denunciou todos, denunciou os 3, né? Denunciou o gordo, denunciou o Marcelo, denunciou o atirador, e todos já estão no CDP, então isso já, para a família, foi importante, todas essas derrubadas de álibis, né? Que eles tinham álibis, olha, vamos tentar colocar uma pessoa que já morreu na cena do crime, vamos agora dizer que eu não estava lá. Um ofereceu a quebra do sigilo telefônico e falou, mas o telefone que eu estou usando não está no meu nome, porque o telefone no meu nome está na nossa casa, eu deixei ele guardadinho lá, pode ficar despreocupado, quando levantar a localização dele, vai dar em casa, vai bater com o álibi, pode manter o meu álibi. Então, todas as mentiras, elas estão se desmontando através das informações que estão sendo descobertas, e a emissora está... A Santa Cecília está divulgando, outras emissoras estão divulgando. E isso é importante porque está chegando no Ministério Público a verdade sobre os fatos, na delegacia também a verdade sobre os fatos, e que eles possam realmente pagar por esse crime que eles estão cometendo, porque o Gordo e o Marcelo, os dois, os que estavam do lado de fora, eles já foram presos juntos pelo mesmo motivo, então eles estão aí nessa vida do crime há algum tempo, e que essa seja a última vez que eles executam e fazem o mal que eles estão fazendo para todas as famílias, de forma geral, e para mim é de forma direta, porque nós temos 3 filhos, um filho de 6 anos, então é difícil você ter que explicar para o seu filho todos os dias por que a mãe dele morreu, né? Seu coração está um pouco mais em paz? Eu não tenho mais paz, assim, a gente tenta todo dia, fala, vai ter paz, mas fez um mês agora, né?
no dia da tragédia do Guarujá, naquela noite, e uma semana dói, 30 dias dói, todos os dias dói, mas tem datas que elas doem mais, e então para nós é complicado. As pessoas dizem, com o tempo vai passar, com o tempo vai melhorar, mas a Virgínia é uma pessoa fantástica, e então todos os dias a gente tem um pouquinho mais de saudade e a força que eu tenho é para continuar lutando, para poder mantê-los presos. Mantê-los presos e para ver seus filhos crescerem. Não esquece disso. O nosso tempo acabou, infelizmente, passa sempre muito rápido. Eu queria muito agradecer Wagner Pereira pela tua participação, Carlos Alberto por estar conosco, falar do ponto de vista da praticagem, do ponto de vista econômico, sobre os reflexos do novo coronavírus, e a gente espera realmente que o país se planeje para que as perdas não sejam maiores. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada pela confiança aqui conosco. Eu, desde que soube e te conheci pessoalmente, saiba, as minhas orações são para que você encontre sua paz e para que você acredite que há motivos para continuar. Obrigado, Nathalie. Tá bom? O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Hoje, às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional com Jamile Guimarães. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Até amanhã. Tchau.